Boa noite, nossos amigos e demais companheiros de estudos do programa Encontro com o Espiritismo. E hoje, ao apresentar o programa, que já anunciamos, que já é do conhecimento dos nossos companheiros e amigos, gostaríamos de conversar um pouco sobre a Bíblia e também uma passagem do Evangelho de Mateus, que também é narrada pelos outros evangelistas, que é aquela passagem em que Jesus, que estava em uma residência fazendo curas e doutrinando espíritos, obsessores, pessoas com loucura, pessoas leprosas, paralíticos. Esse era o trabalho de Jesus por onde ele passava. E então é aquela parte em que alguém está na porta, uma verdadeira multidão, e diz para ele: Senhor, aí fora estão teus irmãos e tua mãe, e o restante nós falaremos daqui a poucos instantes, quando fizermos um ligeiro preâmbulo sobre a Bíblia. O que é a Bíblia? Só em termos de conversa, de informação. A Bíblia é uma pequena enciclopédia, aliás, uma pequena biblioteca. É um conjunto de livros que tem 5 livros de Moisés, os livros iniciais, que são, como é do conhecimento de todos, é o Gênesis, é o do Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. São os 5 livros que formam o Pentateuco de Moisés, ou seja, os 5 livros de Moisés, que voltamos conscientemente a falar dos 5 livros, a relacioná-los. O Gênesis 1, Êxodo 2, Levítico 3, Número 4 e Deuteronômio 5. Esses livros formam o que os judeus chamam, ou sempre chamaram, a Torá ou o Torá, ou seja, a lei. Nós estamos aqui afastando algumas propagandas que são contínuas e atrapalham o nosso trabalho, mas não temos o que fazer. Vamos com paciência, né? E de modo que nós temos aí os 5 livros de Moisés que abrem, escancaram a porta da Bíblia, que é, como dissemos, esta coleção de livros, uma coletânea de livros, ou uma pequena biblioteca. E de maneiras que vem depois os demais livros, aí no Velho Testamento. E então complementa o Velho Testamento, que é esses livros adotados pelo judaísmo, ainda hoje, principalmente o Torá ou a Torá, que é a lei que segue os judeus desde aquela época de Jesus, e até muito antes, que vem do começo do judaísmo ou do começo dos hebreus. E de maneiras que depois é complementado pelo Novo Testamento, que nós sabemos que vem aí os Evangelhos, vem aí Atos dos Apóstolos, vem depois as Epístolas e o Apocalipse. Nós sabemos também e partilhamos essas informações, que, para quem não sabe, são 21 epístolas, ou seja, cartas de Paulo e demais às comunidades evangélicas naquela época, às igrejas. E somente 14 epístolas ou cartas
são da autoria de Paulo de Tarso, ou seja, de Paulo, o apóstolo de Jesus, que não conheceu Jesus. E ele se nomeou apóstolo de Jesus. Teve essa autoridade de se nomear apóstolo de Jesus. E ele próprio, naturalmente motivado por essa fidelidade a Jesus, aos ensinamentos de Jesus, ele se autonomeou apóstolo de Jesus. E foi merecido. Houve críticas na época, mas foi muito merecido. Porque o Paulo sozinho, motivado pela sua cultura geral, pelos seus conhecimentos profundos, embora muito jovem, Paulo trabalhou pelos 12 apóstolos, pela equipe dos 12, com a sua capacidade. Então, com essa capacidade que ele tinha, intelectual, e de muita vontade de se virar ao Cristo, ele escreveu 14 epístolas. Epístola de Paulo aos Coríntios, 1, 2, se não me engano 3 epístolas aos Coríntios, epístola de Paulo aos Hebreus, epístola de Paulo aos Romanos, epístola de Paulo aos Efésios, epístola de Paulo, várias epístolas, no total de 14. João Evangelista, que não era o João Batista, o precursor de Jesus, mas era um dos evangelistas, autor do 4º Evangelho, João escreveu um evangelho, o 4º Evangelho é dele, e escreveu 3 epístolas, 14 de Paulo e 3 deles são 17. Uma de Judas Tadeu, não é o Judas o traidor, era Tadeu. Uma e 3 de Pedro, aliás, 14, voltando, 14 de Paulo, 3 de João, são 17, 2 de Pedro, 19, uma de Tiago menor, não era o Tiago maior, mas era o Tiago menor, 20, e uma de Judas Tadeu, e não Judas Iscariote. São 21 epístolas, é o que está gravado em nossa memória, conforme está lá. E depois então vem o Apocalipse, que João escreveu. De modo que João foi um dos grandes trabalhadores, um dos grandes baluartes também do cristianismo naquela época. E aí nós temos a Bíblia, não é? E a Bíblia foi a primeira tradução, ela foi escrita no original em hebraico. E depois a primeira tradução foi feita por 70 sábios hebreus, que conhecia as duas línguas com profundidade, a língua hebraica e o grego, que era a língua bem falada naquela época, equivalente hoje ao inglês, em nosso planeta aqui, em nosso mundo. E foi feita a primeira tradução por 70 sábios, que esses 70 sábios já fizeram profunda alteração nos textos originais, para poder passar para o grego. E depois, quando ela estava completa, com o complemento do Novo Testamento, aí ela depois foi traduzida, vários séculos depois, a segunda tradução do grego, ela já completa com o Novo Testamento, a segunda tradução para a língua latina, ou seja, para o latim, por ordem de um Papa, e quem recebeu essa missão foi São Jerônimo, que também fez profundas modificações nessa tradução, aberrantes. Nessa tradução, ele já fez alterações aberrantes. Ora, se já houve aberrantes alterações do texto original do hebraico para o grego, mais alterações ainda, mais aberrantes foram essas traduções do grego para o latim, que deram o nome de A Vulgata Latina, quer dizer, a Bíblia para o vulgo, para o povo, para o entendimento do povo. E depois então vieram as traduções bíblicas para as línguas modernas. E Martinho Lutero, quando fez a grande reforma da igreja protestante, que foi ele o autor da reforma, para surgir a igreja
reformada, que é o protestantismo, que é filho legítimo do catolicismo. Aí então Martinho Lutero fez a tradução também do latim, da Bíblia do latim para o alemão. E daí passaram a ter diversas versões bíblicas, que muita gente hoje briga, se intriga, fazem guerra, defendendo Deus, defendendo Jesus, que nem Deus nem Jesus precisa de defesa de ninguém, mas isso é criado tudo pelo fanatismo religioso. Aí onde está o mal. O mal não é da Bíblia, o mal não é da igreja, o mal não é das religiões, mas é o mal dos seguidores que são fanáticos e se tornam até camelôs da Bíblia, fazendo um grande movimento no mundo inteiro. E então matam e morrem, se intrigam, não é? Alegando que a Bíblia é inspirada por Deus, quando na verdade não é. Nós não consideramos a Bíblia um livro inspirado por Deus, e nem é a palavra de Deus, porque a Bíblia, ela justamente devido a essas traduções de uma língua para outra, vem sofrendo profundas alterações, e no final você pergunta, onde está a palavra de Deus? E ninguém responde. A Bíblia foi inspirada por Deus e ninguém responde. Onde está a inspiração de Deus diretamente e qual é a Bíblia verdadeira? Ninguém sabe responder. Devido a essas alterações, que tem mais de 60 versões bíblicas espalhadas pelo mundo. Daí as denominações religiosas no mundo, que é mesmo que uma produção em toda esquina, não é isso? Então a culpa não é das igrejas, a culpa não é da Bíblia, nada, é dos fanáticos da Bíblia. E de modo que a Bíblia é aprovada pelo Espiritismo, o Espiritismo faz algumas restrições, não é? Mas no todo o Espiritismo confirma a Bíblia, porque o Espiritismo está inserido na própria Bíblia. E a Bíblia também confirma o Espiritismo. Quem diz de Bíblia na mão, alguns camelôs da fé, que a Bíblia condena o Espiritismo, nem conhece a Bíblia e nem conhece o Espiritismo. Por isso é que faz essa afirmativa. Então o Espiritismo confirma a Bíblia, fazendo algumas restrições, entre elas que não é literalmente a palavra de Deus, devido às alterações nas traduções de uma língua para outra, e também fazendo alguma restrição sobre o primeiro homem do mundo, que também o Espiritismo não aprova essa parte, faz a restrição. Mas o Espiritismo aprova a Bíblia e até considera a Bíblia um livro necessário e que foi, como dissemos em programas anteriores, sempre foi um farol para dirigir o destino do homem aqui na Terra. Dirigir a sua vida. Que antes do Espiritismo e antes de qualquer outra religião, já existia a Bíblia para dirigir os caminhos da humanidade. Logo, tudo isso era com a permissão de Deus. E o Espiritismo não condena nada disso. E nem tampouco, voltamos a dizer, o Espiritismo não tem ranço contra nenhuma religião, e nem vê as religiões como inimigas nem adversárias, e nem como competidoras da doutrina espírita. O Espiritismo é democrático, é um leque de respeito, não é? E nem impõe-se, e nem se apresenta como dono da verdade. É altamente liberal, como liberal foi Jesus. Altamente democrata, em termos de tudo, foi Jesus. Então, a Bíblia é isso aí. E de maneiras que a Bíblia precisa de uma boa interpretação, em espírito e em verdade. E nós aproveitamos o ensejo para apontar as obras de Allan Kardec para uma boa interpretação dos textos bíblicos. E indicamos também, principalmente, o Livro dos Espíritos. Se você lê o Livro dos Espíritos casado com a Gênese e com o Evangelho segundo o Espiritismo, aí você vai ter aí no todo a verdadeira teologia espírita, que tem. O que é a teologia? É o estudo da criação de Deus. E não existe religião mais habilitada
a estudar Deus e a sua criação, a natureza, que é a criação de Deus, do que o Espiritismo. Então, nesse aspecto, o Espiritismo tem a sua própria teologia. Então, leiam, voltamos a indicar o Livro dos Espíritos, a Gênese de Allan Kardec e o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí teremos aí a teologia espírita, a teologia do Espiritismo, que é o estudo de Deus e das suas obras. Esse é o sentido da palavra teologia. E de modo que a Bíblia precisa de uma boa interpretação em espírito e verdade, saber extrair da letra que mata o verdadeiro espírito, como diz a Bíblia, o verdadeiro sentido moral e espiritual daquela letra. A letra é morta, mas vamos extrair dela o sentido espiritual. Mesmo porque Jesus, todo o vocabulário dele, toda a linguagem de Jesus era espiritual. Não era material, era todo espiritual. Então, para explicar esse tema que nós escolhemos hoje, que está aqui no Evangelho de Mateus, que é: quem são meus irmãos? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Enquanto Jesus, diz aqui o texto, enquanto Jesus ainda falava, achavam-se da parte de fora sua mãe e seus irmãos. Jesus falava para quem? Para no interior de uma casa, de uma residência, de uma família, que Jesus fez curas, doutrinou espíritos, curou loucos por obsessão naquela família. Então Jesus estava lá e tinha uma multidão na porta. Então alguém entrou e disse: Jesus, Senhor, aí fora estão teus irmãos, tua mãe e teus irmãos. Aí Jesus, de uma forma muito liberal, muito espontânea, e ao mesmo tempo dando uma lição profunda de vida, não é? Ele diz: quem é minha mãe? E enfim, quem são meus irmãos? E estendendo a mão, conforme o texto do Evangelho, ele disse: aqui estão a minha mãe, meus irmãos e minha família. Se referindo a quem? Aos 12 apóstolos que o acompanhavam. Então essa palavra, ele acrescenta aqui, que nós estamos puxando o texto aqui: eis minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática, esse é meu pai, é meu irmão, é minha mãe e todos da minha família. É o que consta lá do Evangelho. Então ele está mostrando aí que não basta só conhecer a palavra de Deus, mas é acima de tudo praticá-la. Não é conhecer, é praticá-la. É o que ele está dizendo. E muita gente ainda diz que Jesus, ele tratou, com essa atitude dele, ele tratou mal a sua família, a sua mãe e os seus irmãos que estavam lá. Mas isso não ocorreu. Jesus, quando ele diz assim: quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? Aí apontou para os apóstolos: aqui estão. Está a minha família, meus irmãos, minha mãe, meu pai, minha família. Ele mostrando aí que existe 2 tipos de parentela. Existe a parentela moral, a espiritual e a material. E que todo aquele que seguisse os ensinamentos dele, que conhece as leis de Deus, tanto daquela época como de hoje, e que pratica as leis de Deus, não é só conhecer, mas acima de tudo praticar as leis de Deus, é que forma a afinidade espiritual, a simbiose, a semelhança, né, espiritual não só do conhecimento, mas acima de tudo da prática. Aí forma a família espiritual e não a família material. É isso que ele estava mostrando. E não ele desprezar a família dele, a mãe dele, os irmãos dele. Não houve nada disso. Mesmo sabendo, conforme os textos do Evangelho, mesmo sabendo que a família de Jesus, a mãe dele, por exemplo, a Maria, a mãe suposta, que ele não teve mãe, ele era um espírito superior entre nós, era um anjo. Mas vamos admitir, pelo menos pelo texto, que
a mãe dele e a família dele, até que havia momentos que tinha vergonha dele, porque ele era tratado como um subversivo e que era rejeitado pela sociedade daquela época, pelos judeus, pelos fariseus, pelos inimigos da religião dele, da doutrina dele. Então ele, vendo isso, que ele não tinha esse valor, aí a família dele dava um certo desprezo a ele. Porque a família dele, os irmãos, que ele não teve irmão, mas eram primos, mas que era considerado pela lei naquela época como irmão consanguíneo, mas na realidade ele não teve. Mesmo porque ele não teve genealogia, não é? Mas isso é outro tema que nós abordaremos pela frente. Mas de modo que a família dele, ele nunca tratou mal, mesmo sendo rejeitado por ela. E mesmo porque os discípulos dele fizeram muito mais coisa pelo cristianismo, pela difusão do cristianismo, como assessores diretos de Jesus, do que os irmãos dele, os supostos irmãos. E fizeram muito mais pela doutrina dele do que a própria Maria, a suposta mãe de Jesus. Mas mesmo com isso aí, Jesus não tratou a família dele mal, apenas quando ele disse: aqui estão meus irmãos, meus parentes, todos, mostrando que tem a parentela espiritual e a parentela material. Que a material é a consanguinidade aqui na Terra, mas nem sempre tem semelhança de sentimentos, de amor, não tem. E a família espiritual é a família que tem afinidade nos sentimentos, obedece a Deus o todo, a família toda obedece a Deus e não só conhece a lei de Deus, mas faz a prática da lei de Deus. Esses são os verdadeiros irmãos espirituais de Jesus, conforme ele diz. Aqueles, olha aqui, ele diz, porque todo aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática, ele disse, e a põe em prática, porque tem aqueles que conhecem, mas não põem em prática. Esses são meus irmãos, esses são a minha família espiritual. Separou bem as famílias, a material, que não tem nada com a espiritual. Às vezes são até estranhas, mas ele separou bem. E nunca ele desprezou nem tratou mal a família dele, como muita gente faz essa má interpretação desse texto. Então, meus prezados amigos e irmãos, chegamos mais uma vez ao término do nosso programa, que hoje é esse texto aqui, Jesus e sua família espiritual. Muita paz para todos e voltaremos em outra oportunidade apresentando o programa Encontro com o Espiritismo, com um novo tema. Muita paz.